com mais de 40 anos de existência e assim, diversos outros ramos de atividades diferentes de transportes automobilísticos. Vamos contar hoje a história do Grupo Sada e como esse grande império se fez no decorrer dos anos, vindo de um italiano que chegou ao Brasil ainda no século passado. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E compartilhe também esse vídeo para ajudar nós a crescer ainda mais aqui no YouTube. E aproveite para seguir meu perfil pessoal que está aparecendo aqui na tela agora, beleza? Bom, na década de 70 desembarcou um italiano aqui no Brasil que foi o Vitor Medioli. Bom, ele chegou em Belo Horizonte e com a expectativa de criar uma transportadora bem pequena para atender às demandas daquela região. Criou lá no dia 4 de agosto de 1976 na cidade de Contagem a empresa Sada. Bom, já em 1983 a empresa teve um grande sucesso e teve que se transferir para um outro lugar, que foi assim, fazendo o seu novo galpão lá na cidade de Betim, também na região metropolitana de Belo Horizonte. Lembrando que esse território que eles ocuparam tinha mais de 31 mil metros quadrados e só para você ter uma ideia, ele é 23 vezes menor do que o possuído da Sada atualmente. Bom, a palavra Sada, que significa algumas coisas em italiano, que eu não vou nem tentar falar essas coisas aqui, tá? Enfim, vou deixar aqui aparecendo na tela agora, ou seja, não foi um nome inventado da cabeça dele e já tinha assim essa ideia de focar a empresa para esse ramo de automóveis e também de transporte, que foi o que acabou dando muito certo. Na década de 1980 a empresa até mesmo teve cogitação de falir por conta da intervenção militar e tudo mais, que isso prejudicou muito todas as empresas do Brasil naquela época. Teve altos juros, grande inflação. Assim, se hoje já é horrível de empreender no Brasil, naquela época era pelo menos umas 100 vezes pior. Mas como o próprio Vitor Medioli disse, desistir nunca foi uma opção. Até porque caso ele tivesse feito isso, sem dúvidas teria que voltar para a Itália e deixar o Brasil. E bom, já a partir daquela década, eles começaram a fazer cada vez mais transportes diferenciados de carros novos, como por exemplo o chamado cabotagem, que assim fez muito sucesso e é o maior da América Latina nesse quesito, transportando carros de porto, tanto sei lá, de Santos até de outros países ou mesmo em território nacional, que já tinha uma grande segurança e foi a primeira empresa da América Latina a aderir a essa modalidade. Só para vocês terem uma ideia, ainda tem outras empresas dentro da holding Sada, como por exemplo a marca Branzul, Tranzero e Elta, Autosserviços e da Cunha. Bom, com ela esse grupo aumenta ainda mais, ou seja, assim, soube muito bem explorar essa área, que tem toda uma necessidade de novas empresas, como foi no caso que eles foi surgindo ao decorrer dos anos, que não vai ser só nesse ramo de transporte, que agora você vai saber um pouco mais. Além desse transporte de carros, eles criaram também a sua própria concessionária, se é que podemos dizer assim, que foi a Deva, que chegou muito forte no Brasil, porque tinha toda a linha Fiat naquela época, além dos caminhões Iveco, que assim fez uma parceria com eles, e grande parte dos caminhões usados pela transportadora era da marca Iveco, beleza? Já avisando essa área, eles fizeram vários postos de combustíveis, principalmente iniciando em Minas Gerais, que foi no caso da Sada Combustíveis, que também investiu nesse ramo de petróleo, já que tinha alguma ligação assim com venda de veículos, transporte e agora também abastecendo os carros. Bom, ainda tem o serviço de ferro fundido da empresa, que é chamado a Grupo Sada, que é a indústria Sada, que produz assim várias peças fundidas para marcas gigantes igual Volkswagen, Ford, Mitsubishi, a Chevrolet, tanto aqui para o Brasil e também para o exterior. E isso já assim, nessa época que foi a partir de 2000, já era gigantesca nesse ramo automobilístico e quem diria que futuramente iria crescer ainda mais. Bom, e a partir dessa década eles criaram a Sempre Editora, que é hoje o maior conglomerado de mídia de Minas Gerais, que cresceu muito nos últimos anos. Só para vocês terem uma ideia, tem o jornal O Tempo, o Super FC, que é também chamado de Super Notícia, e também recentemente, lá em 2017, eles criaram o portal da rádio Super 91.7 FM. Também foi um grande sucesso em Minas Gerais. Foi muito visionário de ver assim, esse lado informativo, porque mesmo naquela época ali, quando a internet não era tão forte, eles já eram um dos maiores vendedores de jornais de Minas Gerais, e hoje ainda tem o site dele na internet, que também tem muitos acessos diariamente.
que é importante também lembrar que o Vitor Medioli, que é o fundador da empresa, deixa assim algumas funções para suas filhas, como por exemplo a diretora da Sempre Editora, que é no caso toda essa conglomerado envolvendo esse site de notícias. E assim, isso fez muito bem porque até hoje, mesmo com um patrimônio bilionário, é uma empresa familiar. A Sada também começou um novo projeto assim, pensando futuramente, que foi no caso da Sada Bio e Eber Bioenergia e Agricultura. Assim, é um grupo da marca que fez visar um pouco mais essa área de combustíveis fósseis e também nessa energia solar, que assim, não duvido nada que isso vai crescer muito nos próximos anos, e ainda tem investimentos concentrados tanto na produção de açúcar e etanol, ou seja, já tem assim aquela época que investia no petróleo, e agora também eles investindo nessa área que pode sim e sem dúvida será o futuro automobilístico do mundo. E bom, se você está curtindo esse vídeo, gostaria de recomendar para vocês dar uma lida no meu livro que é chamado Foda-se o Padrão, onde lá assim eu descrevi 35 lições que eu usei nos meus últimos 2 anos praticamente, que me fizeram chegar num lugar onde a maioria de jovens da minha idade não consegue assim do dia para a noite, né? Então assim, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, que é só você olhar lá, dar uma entrada, que está disponível tanto assim na Amazon, para a plataforma de PDF, e caso vocês queiram, vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Lembrando que agora no início o livro vai estar disponível por apenas R$19,90, que como assim, estou iniciando agora o canal e também esse livro, vou deixar um preço um pouco mais promocional, beleza? Então vai lá, quando terminar esse vídeo, corre aqui na descrição e adquira já o seu, valeu demais! Bom, a partir do ano de 2006, eles fundaram um time de vôlei que foi no caso do Sada, e assim, não teve muito sucesso nos seus primeiros 3 anos. Mas a partir de 2009, teve uma junção com o Cruzeiro e formou assim o Sada Cruzeiro, que é sem dúvidas o maior time do Brasil nos últimos anos e o melhor desde 2010, que quando começou a ter mais resultados foi daquela época, que conta mais do que 6 títulos nacionais, 2 títulos de melhor time do mundo, ou seja, a Sada Cruzeiro também foi um grande sucesso, que teve uma junção muito boa, né, com o Cruzeiro e também com a Sada, porque assim, teve muito apoio dos torcedores do Cruzeiro naquela época, que se for pensar, brasileiro nem é tão fã assim de vôlei, mas desde aquela época de 2009 eles já avisaram futuramente, e hoje que é assim, um pouco mais comum assistir vôlei, em 2009 não era um hábito tão comum, se é que podemos dizer. E isso acabou dando muito certo, justamente por conta da visão do empresário de ter um pensamento mais a longo prazo e que hoje podemos dizer que o Sada Cruzeiro é o melhor time de vôlei do mundo. E bom, eles também fundaram a Fundação Medioli, que ajuda mais do que 300 crianças assim, que passam necessidades. Esse foi um projeto muito interessante por parte do italiano, que assim, ajuda muito a sociedade, desde aquela época quando ele estava fundando a empresa, tipo em meados de 84, 83, onde ele já deu algumas entrevistas afirmando que tentava ajudar algumas pessoas, encher seu carro de alimentos e passava doando em instituições de caridade, que realmente foi mais um exemplo de história de um estrangeiro que veio para o Brasil e que acabou dando muito certo. Grande exemplo disso foi aqui já contado no nosso canal, que foi a história da Balduco. Caso você queira, eu vou deixar o card passando aqui na tela agora, onde conto mais também sobre a empresa que tem suas origens italianas. E vocês sabiam sobre todas essas empresas dentro do holding Grupo Sada? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Aproveite também para se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para ajudar nós a crescermos ainda mais. E até mais, valeu!